eu acredito que nenhum de vocês aqui é artista porque vocês decidiram ser artista. Porque em algum momento vocês falam assim, não, é isso aqui que eu quero fazer. Eu acho que vocês são artistas porque a arte escolheu vocês. É um conteúdo muito rico e é mais do que um conteúdo de como você vai conseguir o seu público ou de como você vai conseguir contratantes. É você se encontrar. E eu acho que não existe nada mais incrível do que você poder ser você mesmo. E é isso que a gente aprende também nessa palestra, que é poder encontrar essa conexão conosco e com o outro. Então, eu tô super feliz, com a minha cabeça a mil, pensando mil coisas e possibilidades que eu aprendi com ela. O que eu quero fazer com vocês é dar uma cutucada no ombro de vocês, fazer vocês virarem e começar a ver o que é oportunidade de verdade. Porque talvez hoje vocês estejam investindo tempo, dinheiro e energia em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E daí não adianta ficar irritado porque vocês não chegaram a lugar nenhum, porque vocês investiram nisso. Eu sei, vocês fizeram isso porque vocês não sabiam. Mas depois de hoje vocês não podem falar isso. É se colocar nesse lugar de literalmente, eu tô compartilhando a minha essência, quem eu sou. Então é muito lindo isso, porque tira esse olhar, né, do mercado que está querendo transformar todo mundo num pacote e dá uma outra possibilidade de viver da sua arte sem precisar se colocar nessa caixinha. Ontem eu estava lá na palestra e eu tinha gravado um vídeo antes, propondo algo no meu Instagram, que é algo que eu acho que é uma verdade minha. Só que eu tava um pouco insegura. E aí, conforme teve a palestra, hoje eu postei, e aí eu me conectei com uma pessoa, tipo, do nada, e eu senti essa parada da profundidade, de eu mostrar quem eu sou, e a pessoa, vinha até mim e falar, cara, foi muito legal, a gente se emocionou, houve uma conexão real, e eu falei, caralho, eu posso ser quem eu sou, eu não preciso ter medo de mostrar a minha arte da forma que eu acredito que é importante, sabe? Olá, meu nome é Suirá e eu trabalho com marketing artístico. Hoje eu estou na Fábrica de Cultura de Diadema e participando a convite da Sim Transforma. A Sim Transforma abraça a gente, tanto o pessoal da periferia, quanto os artistas que querem trabalhar com esse público incrível, que fervilha de ideias o tempo todo. Então eu não podia estar mais feliz do que estar aqui nesse palco hoje, compartilhando o meu conhecimento com pessoas que geram uma arte fenomenal, que vem do coração delas. Então eu estou muito agradecida, estou muito feliz, estou muito sem palavras também. E eu sei o quanto que esse projeto é fundamental para dar voz para cada uma dessas pessoas. E eu não podia estar mais feliz do que estar participando disso. E hoje nós estaremos com a Suirá. Espero que vocês aproveitem muito, curtam muito essa programação, guardem as suas dúvidas, porque depois ela vai abrir para dúvidas para vocês. E depois, claro, acompanhem as programações culturais das fábricas de cultura e dos estúdios. Valeu! Obrigada, Nath. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje me ajudando a fazer isso funcionar. E muito obrigada a cada um de vocês por vocês virem aqui hoje me ver e aprender um pouquinho sobre como ter a música certa e a estratégia certa para você conseguir crescer na cena e ter mais fãs. Eu vou começar aqui já direto, explicando para vocês o que vocês vão aprender hoje, para justificar por que vocês vieram aqui para começo de conversa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como ganhar visibilidade dentro do mercado. Então, aqui eu vou falar um pouquinho não só sobre como ser reconhecido e valorizado pelo mercado, pelas agências, pelas gravadoras, ou por qualquer festival, ou qualquer outra pessoa de mercado, mas também, e principalmente, diria assim, como ser valorizado pelo público em geral. Como essas pessoas vão realmente valorizar o que você faz, querer investir din-din no que vocês têm feito, para justificar tudo que vocês estão fazendo aqui. Então, além de vocês entenderem essa parte de visibilidade, reconhecimento, valorização, a gente vai falar muito sobre como atrair novos públicos, e não só atrair o público para te ver, mas também fazer com que esse público volte a te ver várias vezes, fazendo o que a gente chama de base de fãs, que é todo o pessoal que é o seu fã, que vai
atrás de você, onde você estiver, ouvir o que você está tocando, comprar o seu merchandising, tocar suas músicas na plataforma, tipo Spotify, Deezer e assim por diante. E eu acredito que quando você tem essa base de fãs, essas pessoas começam a te remunerar pelo que você tem feito. E quando você consegue essa remuneração, o que acontece? Você monetiza a sua carreira. E você começa a não trabalhar colocando um monte de dinheiro sem saber quanto que você vai receber depois, mas você já tem mais ou menos uma ideia de quanto que você vai receber depois, vai conseguir fazer estruturas melhores com base nisso e não vai ficar tão perdido. Então, isso daqui é basicamente o que eu vou ensinar para vocês. A gente vai aprender de uma forma um pouquinho diferente. Eu não vou explicar cada um deles, mas eu vou contar várias histórias para vocês e, no fim, vocês vão ter aprendido tudo isso. Beleza? Então, para começar, eu acho que vocês têm que saber quem sou eu, né? Eu vim aqui do nada. Então, olha, gente, meu nome é Suirá. É o meu nome mesmo. Não é nome artístico ou nada do tipo. Meu pai era uma pessoa extremamente criativa e inventou esse nome. Se alguém me perguntar o que significa, eu não sei. Eu acho que não significa nada. Mas é a única Suirá que eu conheço. Espero que seja a única que vocês conhecem também. Eu sou produtora executiva desde 2013. Então, eu trabalhei já com várias marcas, tive a minha própria agência. E minha base principal era, na época, né, no Rio de Janeiro. Trabalhei também com a The Edge, que é daqui de São Paulo, mas foi a minha agência que levou ela para o Rio. Então, em 2017, a gente abriu a primeira The Edge Rio lá. Inclusive, eles fizeram um braço do selo de música eletrônica que eles têm lá, e a gente também trabalhou nessa implementação. Além disso, eu trabalhei na Casa da Matriz, né, no Grupo Matriz, que, na época que eu estava lá, antes da pandemia, a gente gerenciava 8 casas noturnas. Então, o que eu fazia? Eu não era artista. O que eu era pessoa que sentava do outro lado da mesa, ouvia a música de vocês, ouvia o trabalho de vocês e escolhia quem que ia participar da nossa programação em cada uma das casas. Então, quando eu venho aqui na frente falar com vocês, eu não vou falar do ponto de vista do artista, porque eu não sou artista, então eu não posso falar, não tenho lugar de fala. O que eu posso falar é como ser empresária, como ser produtora, como ser contratante. Mas como vocês já são artistas, ou pelo menos grande parte de vocês já vão saber o que o outro lado está esperando de vocês. E daí talvez as coisas fiquem mais fáceis. Além disso, eu sou filha de artista plástico. E foi meio que o meu primeiro trabalho, assim, quando eu tinha meus 13 anos. O meu pai era artista plástico, ele pintava, fazia escultura, desenhava, e ele não tinha a menor habilidade para mexer em computador. Então, eu lá, com meus 13 anos, no Word, já começava a fazer qual que era a bio dele, qual que era o release dele, qual que era o briefing dele, e fazia os panfletinhos, os folders, e ajudava a distribuir dentro das galerias. E, aos poucos, a gente foi entendendo como que aquele negócio funcionava, e eu nem sabia que isso era marketing artístico naquela época. Hoje em dia, eu sei. Então, quando eu olho para trás, eu acho que eu comecei bem cedo. Hoje eu sou empresária, como eu contei para vocês. Eu tenho uma escola de negócios para artistas, que eu vou falar um pouquinho mais, que é o Brand Your Music. Mas, além disso, eu também tenho uma produtora / agência, que a gente faz coisas um pouco diferentes, então não é só uma coisa ou outra, a gente vai para os dois lados. E eu tenho uma empresa de Airbnb, que não tem nada a ver com música, mas, assim, já que é para falar, né, também tem empresa aí. Então, eu falo muito do lado da empresário mesmo, por conta de todas essas empresas que eu faço parte hoje em dia. Eu moro parte no Rio de Janeiro, parte em Ottawa, que é a capital do Canadá. E, inclusive, eu queria colocar aqui que foi muito legal que quando a gente fez o lançamento do Brand Your Music em português, a gente conseguiu receber um convite da Billboard Brasil e a gente apareceu na Times Square, Nova York, ano passado, falando sobre o Brand Your Music. Então, eu fico um pouco do tempo lá no Canadá, um pouco do tempo aqui, e eu tento conectar a América do Norte com a América do Sul. E, como eu coloquei aqui, eu mentoro artistas desde 2019, 2020, por aí. Não vou lembrar exatamente quando que foi o mês, mas foi por aí. E hoje eu estou aqui para falar sobre essa parte da mentoria. Antes, eu adoro mostrar essa foto, não para me achar o máximo, mas é porque eu sou tão fã de todas essas pessoas que estão aí, que eu acho incrível que eu possa ter estado em algum lugar, fazendo algum tipo de trabalho com qualquer uma dessas pessoas. Então, eu gosto de mostrar para vocês, e eu também gosto de falar sempre que
um dia eu quero ter uma foto com vocês aqui nesse meu slide e mostrar para todo mundo falando que eu também sou muito fã. Mas o meu projeto, que dá início à nossa palestra de hoje, é o Brand Your Music. O Brand Your Music, a gente trabalha marketing estratégico para artistas. Então, além de ensinar o artista a fazer, a gente faz os planejamentos estratégicos do artista. Isso tudo depende de quanto tempo ou quanta verba você tem para fazer. Quando você tem mais tempo e mais verba, a gente pode fazer esse trabalho por você. Se você tem um dinheiro contadinho, a gente te ensina como faz. E aí, cada lançamento, cada novo produto, cada nova parte da sua carreira, você pode remodelar isso, porque você já entendeu como é que faz esse planejamento estratégico. Hoje eu vou contar para vocês lá o comecinho dessa história. Mas, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para conhecer vocês um pouquinho melhor. Qual que é o maior desafio que vocês enfrentam como músicos? Boa noite, eu sou Clotilde. A pergunta que você fez é bastante interessante. O maior desafio é o money. É o quê? Desculpa? Money, dinheiro. Ah, é o dinheiro, com certeza. Porque, como eu já participei de várias produções, e eu vi que, infelizmente, quem não tem dinheiro não vai para frente, porque a maior parte dos cantores, artistas mesmo, que já ganham muito dinheiro, ele vê a sua letra bonitinha, ele fala assim, eu te dou 2.000 e você passa a letra para mim. Agora eu pergunto, o que é que eu vou fazer com 2.000 se eu não consigo nem gravar um CD no menor estúdio do estado de São Paulo? Faz todo sentido. Quem mais? Qual outro desafio que vocês têm? Eu vou entregar para você porque eu estou mais perto. Boa noite, eu sou Paula Reina, também cantora, compositora, e eu acredito que o maior desafio, ao meu ver, é que a gente nasce com alma de artista e sonha com ser artista e com esse lado músico e esquece que por trás do músico tem um empresário. E a gente não nasce sabendo ser empresário. Pelo menos como artista eu não nasci sabendo. Então esse é o meu maior desafio, o lado empresário da coisa. Então, para mim, eu sou Sérgio Anil. Eu acho que, assim, para mim, eu vejo assim, chegar num público, encontrar o teu público, quer dizer, a gente coloca a música no Spotify, e agora, né? E encontrar o público e, na sequência, conseguir shows, né? Obrigada por compartilhar isso, porque eu queria dizer que, sendo dinheiro, seja sendo empresária, seja tentando achar público ou achar show, o meu problema nessa história toda é que, independente desses problemas que vocês têm, em algum momento vocês vão acabar desistindo se vocês não souberem como solucionar esses problemas. E esse, para mim, é o meu maior desafio. Por quê? Porque eu acredito que nenhum de vocês aqui é artista porque vocês decidiram ser artista. Porque em algum momento vocês falam assim, não, é isso aqui que eu quero fazer. Eu acho que vocês são artistas porque a arte escolheu vocês. E vocês não sabem fazer outra coisa senão ser artista. E se a vida coloca vocês em determinada posição, onde vocês não podem mais ser artistas, eu acho que algo dentro de vocês morre. E esse é o meu maior problema. Eu não quero que essa centelha divina, como eu sempre falo, dentro de vocês, morra porque a gente não conseguiu passar lá à frente. Então, hoje que eu estou aqui na frente, conversando com vocês, eu vou contar para vocês a história do meu papai, que eu sempre conto. Meu pai foi o primeiro artista que eu conheci na vida. Meu pai me ensinou tudo o que eu sei sobre arte, sobre música, sobre desenho, sobre escultura. E ele era artista desde sempre. Sabe? Tudo que eu sei sobre o meu pai tem a ver com arte. E quando o meu pai começou a ir para as galerias e tudo, foi quando a minha mãe ficou grávida. E eles não estavam esperando. E eu nasci de acidente. Então, não tinha um plano para isso. E daí, meu pai, que estava trabalhando em um emprego, começou a ter que fazer hora extra. E daí, depois de alguns anos, teve mais um acidente, que é o meu irmão. E, assim, ao longo do tempo, começou a ficar cada vez mais difícil
para ele se dedicar a isso. Ele começou a ter que fazer um segundo trabalho, depois pegar mais hora extra, depois fazer alguns bicos por fora. E, de repente, ele viu que ele não tinha tempo, dinheiro ou energia para fazer o que ele estava fazendo antes. Ele ia ter que escolher. Ou ele ia ficar com a família, ou ficar com a família, conseguir dinheiro para tudo isso que a gente precisava, conseguir investir na gente de algum jeito, ou ele ia ser artista. E ele escolheu a gente. Só que, no momento que ele escolheu a gente, eu conheci o meu pai artista, né? Eu falei para vocês, quando eu tinha meus 13 anos, eu ajudava ele. Então, foi um pouquinho mais tarde que isso, que ele desistiu de ser artista. E, quando ele desistiu, ele tinha tipo um brilho no olho que ele não tinha mais. Foi um dia que eu vi que eu lembro muito bem, assim, a gente tinha uma casa sobrado, e tinha uma escada que tinha tipo um armário debaixo da escada, que era onde ele guardava o cavalete, que era onde ele guardava as tintas e tudo isso. E eu lembro muito bem do meu pai voltando do trabalho, abrindo ali como se fosse o portal secreto dele, sabe? E tirando todas aquelas coisas para fazer a arte dele. E isso dava vida para ele. E quando ele decidiu não fazer isso, e ele trancou essa porta e nunca mais abriu, parece que ele trancou uma porta dentro dele. E isso me matou por dentro. E quando eu percebi que ele nunca mais ia ser completo, porque ele desistiu dessa parte que ele tinha dentro de si, eu descobri que eu não queria que mais ninguém tivesse que passar por isso. Então eu prometi para mim mesma, principalmente depois de 2020, quando eu perdi o meu papai, e eu descobri que eu não ia mais conseguir ajudar ele a recuperar essa parte, eu decidi que eu ia ajudar todos os artistas para que vocês não tenham que desistir, para que vocês não tenham que perder essa centelha, esse brilho, esse espírito que mora dentro de vocês. Porque eu vi como é isso. Eu vi como é perder. E não é legal. E eu espero que vocês não precisem fazer isso. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje tem o intuito de vocês não desistirem. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é de graça, eu não vou dizer que, olha, não tem desafio, tem tudo isso. Tá? Mas eu quero ser uma voz, pelo menos, que fala que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo. E tentar mostrar para vocês por quê, e não ser só positive vibes aqui, mas realmente dar um jeito de vocês não precisarem desistir. Porque, além disso, eu também acredito que, quando você ajuda os artistas independentes a dar voz a essa mensagem, porque cada um de vocês tem uma mensagem única, tá? Cada um de vocês sabe exatamente alguma coisa que vai crescendo e vai tomando uma proporção tão grande que toma conta de vocês e precisa ser expressado, precisa sair. Você precisa colocar isso no mundo. Essa é o que eu chamo de mensagem artística. E eu acredito que essa mensagem, quando você não coloca essa mensagem para fora, quando você não conta isso para outra pessoa, essa mensagem morre. Pelo menos quando você se vai. Com meu pai foi isso. Meu pai tinha uma mensagem, que ele desistiu, e quando ele se foi, a mensagem foi com ele. Não tem ninguém aqui que carrega essa mesma mensagem que meu pai tinha. Então, quando eu consigo ajudar vocês a colocar a sua mensagem única no mundo, a gente consegue mudar o mundo com a mensagem de cada um de vocês. E, além disso, tem mais um detalhe. A gente foi ensinado que a gente precisa de dinheiro para ser artista. Por quê? Porque no passado era ainda mais assim. E quando isso acontece, só uma elite pode ser artista, só uma elite conta a sua história, e daqui a 100 anos, 200 anos, quando a gente olhar para trás, a história vai ser escrita por essas pessoas. E a mensagem de todas as outras pessoas é como se não tivesse validade, porque não foi colocada no mundo. Eu queria que não fosse assim. Eu tenho esse sonho onde todo mundo consegue colocar a sua mensagem no mundo. E as mensagens são plurais, são completamente diferentes. E essa diversidade faz com que, quando você conta a sua mensagem, eu entendo quem você é. Eu me coloco no seu lugar. Eu gero empatia. E daí eu não te machuco. E isso gera conexão. Porque, apesar da gente achar que está todo mundo conectado, com o celular na mão, dando cliques e ouvindo coisas do mundo inteiro, eu acho que a gente nunca teve tão desconectado. Acho que a gente nunca teve tão longe da outra pessoa que senta aqui do nosso lado.
E o que pode conectar a gente é o que está aqui dentro. E o que está dentro de vocês é a arte de vocês. Então, eu quero te ajudar a dar voz para isso, para a gente mudar o mundo junto. Vamos? Bora? Então, hoje eu vou falar sobre a música certa e a estratégia certa. Então, a música certa, para começar, eu acho que vocês já têm. E se vocês não tiverem, vocês amam tanto o que vocês fazem, que vocês vão achar. Vai ter alguma hora que vocês vão estar tomando um banho, que vai estar escovando os dentes, que vai encontrar com alguém, e essa ficha vai cair, vocês vão saber exatamente que é esse caminho que vocês têm que ir. Porque aí vocês não estão perdidos. Eu duvido que alguém aqui esteja, não sei exatamente a minha música. A música vocês sabem. Agora, a estratégia já são outros 500. E a estratégia, ela é responsável por um monte de coisa. Todas essas coisas que eu coloquei aqui nesse slide vêm de uma estratégia certa. Você só consegue crescer sua base de fãs, ganhar visibilidade, atrair público, mais show, blá, 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 se você tiver uma estratégia. Se você não tiver, é muito difícil você conseguir chegar lá. Mas, afinal, o que é essa bendita estratégia? Não vou nem colocar o filme aqui do Tropa de Elite, que ele começa a fazer essa pergunta. Mas estratégia, em linhas gerais, é você ter um objetivo. Mas esse objetivo, ele precisa ser um objetivo muito claro. Você tem que saber exatamente para onde você está indo. E por que você quer chegar lá. Então, assim, de vez em quando, os artistas têm objetivos do tipo, eu quero ter sucesso. Tudo bem, mas como que você vai medir se você teve sucesso ou não? Né? Porque sucesso é bem relativo. Ou então alguém chega e fala assim, não, porque eu quero ter mais plays no Spotify. Legal, você sabe que você quer ter mais plays, mas por quê? O que isso vai trazer efetivamente para você que vai te ajudar? Então, quando a gente tem um objetivo exato, isso significa que você consegue olhar para esse objetivo, consegue ter uma dimensão dele, e depois você consegue entender se você chegou lá ou não. Por exemplo, se eu falar, eu quero ter mais 10 shows no ano, eu posso olhar para o meu ano passado, ver que eu fiz 5 shows e que eu quero fazer mais 10 esse ano. Logo, quando acabar o ano, eu posso olhar para trás e ver, fiz 15 shows? Fiz, atingi meu objetivo. Não fiz, então eu não atingi. Se o objetivo de vocês não for simples assim, de vocês entenderem se vocês atingiram ou não, não vai ser um bom objetivo. Outra coisa, quero ter uma métrica de vaidade. Quero ter mais likes no Instagram. Quero ter mais seguidores. São relevantes esses números? O que isso vai te trazer? Vai pagar mais conta em casa? Vai te conectar com outras pessoas que podem abrir portas para você? Vai te trazer oportunidades de alguma forma? Ou é simplesmente todo mundo falou para vocês que isso era legal e por isso vocês acreditam e por isso vocês correm atrás? Porque todos os objetivos, na verdade, têm que te levar para algum lugar. Porque o que acontece com muitos artistas que eu vejo é que eles estão em determinado lugar e daí tudo parece oportunidade. Alguém chega e fala assim, olha, vem fazer esse show comigo. Vou. Aí outra pessoa fala assim, não, mas eu acho que você tem que fazer essa festa aqui. Vou. Eu falo assim, não, mas você toca rock, mas você viu o samba, está vendendo mais, faz um samba. Beleza. E apesar de eu ter dado um monte de passo, eu não saí muito do lugar. Agora, se eu sei exatamente o que eu quero, eu dou a mesma quantidade de passos que eu dei lá atrás, mas eu estou mais à frente. Então, assim, quando você não tem tempo, dinheiro e energia, que são os 3 principais recursos, a gente tem que saber como usar eles da melhor forma possível. Né? E como usar eles vem da estratégia que vocês criarem. Porque a estratégia que vocês têm tem que fazer uma linha reta. Você vai saber onde você está agora, você sabe onde que você quer chegar, e aí você faz exatamente isso, uma linha reta, diminuindo todas as probabilidades. Então, quando chega alguém com uma oportunidade, você pensa, essa oportunidade me leva para aquele objetivo?
Se ela te leva, é uma oportunidade, aceita. Olha, não te leva. Então, talvez não seja uma boa oportunidade para você aproveitar. E quando você aprende a dizer não, o seu sim tem mais valor. E quando você segue o seu sim para onde vocês decidiram, para os objetivos que vocês criaram, não os objetivos que as outras pessoas falaram que vocês têm que correr atrás, porque assim, sempre foi assim, ou blá, blá, blá. Não, mas porque vocês definiram que aquilo é relevante, importante para vocês, aí faz sentido você dizer sim apenas para o que te leva lá. Você está respeitando, inclusive, você mesmo e a sua música, quando você faz isso. Tá? E quando você vai trabalhar com esse tipo de estratégia, você precisa entender primeiro o que é o objetivo errado que você está olhando. Então, a minha palestra de hoje é: todos vocês, ou a grande parte do mercado que eu vejo, está olhando para um lado, enquanto está um monte de coisa aqui acontecendo aqui atrás. Vocês não estão vendo o que estão daquele lado, porque vocês estão focando naqueles objetivos ali. O que eu quero fazer com vocês é dar uma cutucada no ombro de vocês, fazer vocês virarem e começar a ver o que é oportunidade de verdade. Porque talvez hoje vocês estejam investindo tempo, dinheiro e energia em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E daí não adianta ficar irritado porque vocês não chegaram a lugar nenhum, porque vocês investiram nisso. E eu sei, vocês fizeram isso porque vocês não sabiam. Mas depois de hoje vocês não podem falar isso. Tá bom? Então, eu vou falar para vocês como que é o sucesso em 3 atos. São 3 fatos que eu acredito que a grande maioria dos artistas não entende muito bem. Então, eu vou explicar. Primeiro fato é esse. O mercado da música não é mais como antes. Vocês já ouviram isso, né? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Agora, vocês sabem por que não é mais como antes? Alguém parou para explicar? Eu vou explicar isso para vocês hoje. Em linhas gerais, dane-se o intermediário. E eu vou explicar por quê. Eu acredito que cada um de vocês é assim, como esse quadradinho aqui. Completos, únicos. Vocês são como são. Vocês têm essa centelha dentro de si, essa mensagem dentro de si. E vocês estão nessa situação aqui. Tá? O que acontece é que, quando vocês já têm essa música, esse objetivo, esse direcionamento do que vocês querem, vocês muitas vezes tentam dar um match, né, com quem está lá fora. Então, vocês ficam buscando a aprovação de fora. Olha, eu estou aqui fazendo minha música, mas você está gostando? Você está gostando? Você está gostando? E se essa pessoa falar que não está gostando, você começa a duvidar do que você está fazendo. Poxa, ninguém lá fora está gostando. Ninguém lá fora está vendo o meu show. Ninguém lá fora está me assinando. Ninguém lá fora está me convidando para um festival. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E, geralmente, essa busca de aprovação é focada em pessoas que vocês acreditam que sejam gigantes. Vocês olham para uma gravadora e falam: nossa, minha vida vai mudar. Quando alguém me assinar, tudo vai mudar. Ou então, se um festival me contratar, se o Lollapalooza me contratar para eu tocar no festival, minha vida vai mudar. Tudo vai ser diferente. Né? Se o investidor chegar e falar que banca a minha carreira, aí eu estou feito. Né? É isso que eu preciso. Então, vocês vão atrás dessas pessoas, que não são muitas. Tá? A gente tem aí uma meia dúzia de festivais, tem 5 gravadoras, tem uma quantidade pequena de pessoas que trabalham a partir de coisas que elas fizeram no passado. Então, se a gravadora assinou você e deu tudo certo, eu quero mais artistas como você, porque deu certo uma vez. Se eu acertei, vamos continuar acertando. Se um festival fechar com você e deu certo, legal, quero mais pessoas como você, porque deu certo. Agora, se eu sou estranha e diferente, faço uma coisa que eles nunca fizeram antes, que eles nunca contrataram antes, eles não vão querer. Porque é muito risco. E se eu coloco esse artista lá e ninguém vai? E se eu contrato essa pessoa e eu tenho um prejuízo depois? Então, mais ou menos, todo esse mercado de intermediários pensa de uma forma um tanto quanto similar. E quando você está indo atrás dessas poucas pessoas, tentando dar match com elas, vocês estão fazendo isso porque vocês imaginam que esse intermediário vai aprovar vocês, vai dizer que o que vocês fazem é legal,
vai reconhecer que o que vocês fazem é fantástico e vão ajudar vocês a chegar no público. Com essa ideia na cabeça, vocês tentam. E quando vocês começam a ver que eles não estão te contratando, você começa a mudar. Fala assim, não, falaram que eu tinha que usar essa roupa. Então eu vou tirar as roupas que eu estava usando antes e colocar essas roupas aqui que mandaram. Falaram que eu tenho que ser mais pop. Então eu vou mudar minha batida e fazer uma batida mais pop. Falaram que eu tenho que, sei lá, fazer algo que não era o que eu fazia. E nisso, conforme você vai atendendo essas expectativas, você vai dilapidando quem você é. Você vai deixando de fora várias coisas que você acredita, que torna você diferente, que torna você único. E você se despede dessas coisas para ficar mais parecido com o que eles querem. Só que o problema é que mesmo quando vocês fazem isso, eles não te querem. E você fica nessa corrida, sem fim, de ir atrás desse pessoal e fazer tudo que eles querem. E depois, meu Deus do céu, o que mais que eu posso fazer? Eu não consigo fazer mais nada. E dá um desespero. Mas eu tenho que contar para vocês que não é assim que vocês deviam estar fazendo. Porque isso só vai gerar mais desse ciclo. Vocês só vão ficar mais envolvidos nessa história, dilapidando cada vez mais a arte de vocês para não chegar a lugar nenhum. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, em vez de olhar para fora, vocês têm que olhar para dentro. Vocês têm que aprimorar a mensagem artística de vocês. Porque o artista é uma criatura muito corajosa. Vocês fazem uma coisa que todo mundo morre de medo. Vocês olham para vocês. Vocês encaram os fantasmas que vocês têm aqui dentro e vocês transformam ele em música, em poesia, em arte. E porque vocês fazem isso e as outras pessoas não fazem, isso torna vocês especiais. E quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão dar profundidade para o trabalho que vocês têm. Então vocês têm que se tornar mais vocês e não menos. Vocês têm que saber o que vocês fazem que é diferente e ir mais atrás disso. E não deixar isso de lado porque isso é diferente, eu tenho que ser igual a todo mundo. Não é. É exatamente esse o ouro que vocês carregam dentro de si. E quando vocês fazem isso, ao invés de você ir lá procurar aquela meia dúzia de intermediário no meio do caminho, vocês têm que cair no mundo. Vocês têm que mostrar para todo mundo, para muita gente, o que vocês têm feito. E quanto mais vocês pegarem essa mensagem que vocês têm dentro de si, dar profundidade para elas e irem para o mundo, vocês vão achar algumas pessoas, como a gravadora falou que tinha. Tem esse pessoal no público. Mas tem um monte de outras pessoas. Tem gente de tudo que é jeito. E acontece que algumas dessas pessoas, olha só, elas vão ser igual a vocês. Elas vão ter as mesmas verdades que vocês têm dentro de si. Elas vão acreditar nos mesmos valores. Elas vão ter a mesma visão de mundo. Elas vão querer ir para os mesmos lugares que vocês querem ir. E quando você faz isso, elas se sentem parecidas com você. E por isso você atrai essas pessoas. Você não vai atrás delas. Quanto mais você divulga a sua diferença, a sua originalidade, o que você tem de único, mais você atrai outras pessoas que têm a mesma coisa. E quando essas pessoas veem você fazendo esse trabalho, e elas têm esse tipo de problema que a maior parte das pessoas tem, que é não conseguir buscar essas verdades lá dentro, ou mais, ter medo de colocar essas mensagens no mundo, porque o que será que vão pensar de mim? Quando eles veem alguém fazendo isso, você se torna o líder dessa mensagem. E por isso eles te seguem. Por isso eles valorizam o que você faz. Por isso eles querem fazer parte do que você tem dito. Porque você se torna o líder dessa mensagem. E aí você se conecta pessoalmente com cada uma dessas pessoas. Então, quando você faz isso, você para de trabalhar para algoritmo, você para de trabalhar para métricas de vaidade, e você começa a dar valor para o que tem valor, para os seus valores pessoais, para as conexões com pessoas parecidas com vocês, para a transformação que vocês querem criar no mundo. E quando vocês acham essas pessoas, porque vocês estão sendo você mesmo, né?
esse pessoal começa a pensar mais em vocês. Porque no começo era assim, poxa, é só eu que tenho essa ideia aqui, só sou eu que sou meio estranho aqui e meio diferente, né? Como a Lady Gaga falava, ela fala assim, não, ninguém queria me assinar, eu era muito estranha, eu me vestia de uma forma que ninguém conseguia entender. Mas depois que muita gente vê isso e entende que, pô, eu também sou estranho, eu também quero me vestir de uma forma diferente, pô, eu também acredito nisso. Então ela consegue se conectar com essas pessoas dentro de algo que é real para todo mundo. Né? E se esse público está pensando em você, é esse público que paga a gravadora, que paga o festival, que paga o contratante, e assim por diante. Se a gente não vende música, a gravadora não existe. Se ninguém vai no festival, o festival não existe. Se não tem retorno do investimento, também não tem investidor. Né? Então, quando esse pessoal está pensando em vocês, eles pressionam os intermediários e os intermediários correm atrás de vocês. E agora vocês dão as cartas. Vocês dizem quanto vocês valem. E não se vendem por qualquer coisa que eles querem. Porque quem tem poder é o povo, não aqueles 5 pessoas que estão lá em cima. E quanto mais público vocês tiverem, mais portas vocês vão ter abertas. E vocês vão conseguir chegar mais longe com algo que é concreto. E não chegar, talvez, num palco de um festival, ou chegar numa gravadora, ou ser contemplado com investimento, e chegar na frente de um monte de gente que vocês não conhecem, fazer a sua arte e ir embora, e esse pessoal continua não estando conectado com vocês. Continua não querendo fazer nada que vocês fizeram. Quantas pessoas aqui já não foram no festival, assistiram uma banda que nunca viram antes, gostaram da banda, mas nunca compraram nada da banda? Vocês já fizeram isso? Né? Vocês não fui lá ouvir 1000 vezes uma música para o cara receber um valor suficiente do Spotify. Eu não comprei uma camiseta, eu não investi naquela pessoa de forma alguma. Então, isso existe muito, das pessoas ganharem uma visibilidade artificial, que é, por exemplo, aparecer no Big Brother. Você vai lá, aparece no Big Brother, fica famoso para o Brasil inteiro. Depois de 3 anos, ninguém sabe quem você é. E isso tudo vai embora. Por quê? Porque você não criou conexões reais. Quanto mais reais forem as suas conexões com cada uma das pessoas, mais isso vai virar um ativo que vocês têm. Algo que vocês possuem, que vira uma moeda de troca para vocês negociarem com os intermediários. E aí eles têm que te aceitar. Então, vocês não precisam esperar que eles te aprovem. Eles têm que te aceitar porque o público quer. E assim, quando você entende isso, você começa a colocar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia em coisas que te levam para esse objetivo e não para o outro. Então, se antes vocês estavam focados em como que vai ser o meu press kit, quais são as coisas que eu preciso mandar para um festival, como que eu vou fazer um edital, ou qualquer outra coisa que vai falar para uma pessoa grande, pega esse tempo, pega essa energia, pega esse dinheiro e pensa, como que eu consigo fazer mais fã com isso? Como que eu consigo investir nos meus fãs e criar relacionamentos reais com cada um deles? E quando você pega os seus recursos e investe aqui, os seus objetivos fazem mais sentido, porque o que você vai ter de retorno vai sustentar a sua carreira de verdade. No outro caso, vocês podiam até conseguir um contrato com um investidor, um contrato com uma gravadora, subir num palco, mas talvez isso fosse apenas um pico lá em cima que deu certo e depois você cai de novo. Quando você investe no seu público, você vai começar devagar, mas você vai ter pequenos sucessos que aos poucos te levam cada vez mais próximo do que você quer, ao invés de algo que talvez não te leve para lá depois. Você tem um pico, todo mundo sabia de mim. Naquele dia, no dia seguinte, ninguém lembrava. Né? E se for assim, talvez vocês não tenham que desistir de ser artista. Mas, assim, eu sei porque vocês pensam assim. E, para explicar isso, eu vou te levar lá de volta para a década de 80. Lá na década de 80, na década de 90, como que funcionava o mercado? O mercado funcionava da seguinte forma. Era muito difícil ser artista. Você não podia ser artista se você quisesse. Você ia o quê? Imprimir
vinil em casa, gravar uma fita cassete, você ia distribuir como? Você ia bater lá na FENAC e falar, olha, estão aqui as minhas fitas cassetes que eu gravei em casa para você distribuir para o público. Não existia isso, era impossível. Sabe, você não tinha. Os meios de comunicação eram o quê? Rádio, TV, cinema. Cara, quanto custa para estar no rádio, na TV e no cinema? Sabe, era muito difícil. Então, o que acontecia? Tinha um monte de artista e tinha uma barreira, tipo uma muralha, onde os guardas dessa muralha eram os intermediários. E eles iam dizer quem que podia passar para o outro lado. E se eles aceitassem que o que você estava fazendo era legal, se eles assinassem um contrato com você, você passava para o outro lado. E quanta gente tinha do outro lado? Muito pouca gente. Porque não era muita gente que passava. Então, eu ligava o rádio lá na década de 90, tinha os mesmos 10 artistas o tempo todo. Não tinha artista novo. Sabe, eu ia ver a TV, eram os mesmos artistas o tempo todo. Então, como eram poucos artistas, e o mercado estava segmentado de um jeito que esses intermediários mandavam no rolê, quando essas pessoas passavam para o outro lado, elas não precisavam fazer mais nada. Você só faz música, porque eu vou te dar aqui o marketing, porque eu vou fazer o seu jurídico, porque eu vou te colocar no jornal, na revista, no cinema, na TV, ou sei lá onde. Então, o artista não precisava pensar em nada disso. O artista estava lá apenas fazendo música. Só que acontece que a internet chegou. E quando a internet chegou, ela diminuiu muito o custo de produção da música. Tanto que, assim, aqui temos pessoas que já produziram e lançaram música. Na década de 70, 80, 90, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque vocês não teriam conseguido fazer isso. Se não tivesse uma gravadora lá, vocês não teriam feito isso. Né? Como que você vai fazer? Vai gravar, vai fazer mix, master e tudo isso? Não tinha como. Né? E depois, mesmo que você fizesse, você não tinha como distribuir. Você vai distribuir numa loja de CD? Como que eles vão te aceitar? Eles iam pedir para você, tipo, 20 milhões de cópias para distribuir pelo Brasil. Você ia conseguir fazer isso sozinho? Não ia. Então, quando chegou a internet possibilitou que vocês fizessem coisas que antes não era possível fazer. E quando as pessoas começaram a fazer música, utilizando o computador, utilizando softwares, fazendo parcerias. Tem muita gente que faz parceria com pessoa do outro lado do mundo, nunca nem viu a pessoa e está fazendo música com aquela pessoa. Né? Hoje em dia isso é possível. E depois, para distribuir, o que é? Você pode colocar no YouTube, você não precisa nem ter uma distribuidora digital nem nada. Você pode gravar você tocando com voz e violão e colocar no Instagram e chegar a pessoas. Tá? Não estou dizendo que é isso que vai garantir que vocês têm uma base de fãs. Essa não é a solução. Mas essa é a mudança que aconteceu. E quando os artistas começaram a conseguir produzir essa música e distribuir essa música de uma forma mais ampla, o público começou a escolher mais do que antes. Porque antes quem escolhia eram os intermediários. Hoje quem escolhe é o público. Então, eu entendo que vocês trabalham para os intermediários, porque foi isso que vocês aprenderam. Vocês aprenderam de olhar lá para trás que se esses intermediários não me aceitarem, eu nunca vou fazer sucesso. Só que não é assim mais. Você não precisa de um intermediário para chegar no público. Na verdade, o intermediário precisa de você para ele chegar no público. Então, agora, na verdade, vocês têm muito mais poder de barganha do que os intermediários. Então, para de dar coroa para eles. Assuma que vocês têm a coroa. Vocês podem fazer isso. Agora, é importante dizer o seguinte. Antes, tinha uma concorrência gigantesca de um lado, tinha aquela muralha da China aqui, dividindo as coisas, e tinha um oceano azul desse lado, onde todo mundo está tranquilo, fazendo só música, sem precisar se preocupar com mais nada. Quando a internet chegou e derrubou esse muro no chão, todo mundo que estava de um lado podia passar para o outro lado. Mas quando você passa para o outro lado, você ganha o ônus e o bônus. Porque agora existe também uma concorrência insana desse lado. Então não tem mais nenhum artista que pode ficar lá de boa só fazendo música. Isso não existe mais. Então se vocês estão achando, vou fazer música, é isso que eu quero? Desculpa, gente, isso não vai acontecer, assim, não existe mais. Mas vocês têm a possibilidade de ser artista, que antes não existia. Então, temos ônus e bônus.
Além disso, eu gosto de fazer essa comparação porque eu acho que mostra bem a situação. Um cabeleireiro é um artista, no meu ponto de vista, pelo menos. Esse cabeleireiro, ele pode ser um artista incrível e trabalhar no salão de outra pessoa. Trabalha no salão da Mariazinha. Tá? Então, esse cabeleireiro que trabalha no salão da Mariazinha, ele não precisa pensar em muitas coisas, além do que o trabalho que ele vai fazer. Né? Como que ele quer cortar o cabelo, ele vai fazer curso, ele vai entender como fazer aquilo, e vai ser artista dentro do espaço que a Mariazinha proporciona para ele. Agora, ele tem que seguir as regras da Mariazinha. Então, ele vai trabalhar para o público que a Mariazinha trouxe, ele vai se vestir do jeito que a Mariazinha mandou, ele vai chegar na hora que a Mariazinha falou, vai embora na hora que a Mariazinha falou, e assim por diante. Se esse artista chega no momento e fala assim, quer saber, gente, eu não quero fazer nada disso. Eu quero fazer uns cabelos aí bem diferentes, pintar de umas cores diferentes, fazer uns moicanos, e a Mariazinha não deixa. A Mariazinha faz eu cortar Chanel todo dia. Não quero fazer isso. Então, ele vai lá, vai no banco, pega o dinheiro, investe em comprar um espaço, alugar um espaço, em contratar outras pessoas, em fazer um marketing do seu próprio espaço. E aí ele, além de ser artista, agora ele é um empresário de uma ideia, que é a ideia dele. Ele não pode esperar que, essa é a minha ideia, agora vocês todos aí têm que resolver como que eu vou ter público para isso. Não, é responsabilidade dele achar o público. É responsabilidade dele fazer isso dar certo. O artista é a mesma coisa. Eu tenho amigos que trabalham para outros artistas. Então, tem um artista que é amigo meu, que é tecladista da Isa. Tem um outro artista que é amigo meu, que é guitarrista do Lenine. E eles têm ótimas oportunidades de vida. Eles tocam muito bem, são ótimos artistas, viajam o Brasil inteiro, ficam em palcos gigantescos, tocam em tudo que é festival, mas eles atendem o que a Mariazinha quer. Eles vão tocar as músicas que a Isa quer, que o Lenine quer, vão chegar na hora que esse pessoal mandar. Agora, se eles quiserem criar suas próprias músicas, e se eles quiserem fazer o show do jeito deles, para o público que eles querem, aí eles também têm que se responsabilizar por entender como fazer isso. Então, você deixa de ser só o artista e você vira um empresário. O empresário é quem? É quem vai construir a base para que isso consiga florescer. E vocês aqui hoje, vocês precisam entender um pouquinho sobre como essa administração funciona. Tá? Porque se vocês querem colocar a música de vocês no mundo, vocês não querem ficar tocando só a música de outras pessoas. Pelo menos das pessoas que eu vi aqui, que lançaram música, que estava aqui antes, estava ouvindo uma música maravilhosa e descobri que a cantora está aqui sentada entre nós. Então, se vocês querem dar esse tipo de voz, vocês precisam se responsabilizar por isso também. Então, a gente vai ter o ônus e o bônus. Vocês podem fazer o que vocês estão fazendo hoje, que antes não podia, mas não adianta só fazer música. Vocês têm que saber várias outras coisas também. Tá? E entender que quando você vai lá e é um empresário em outros ramos, geralmente o que o pessoal faz? Vai lá no banco, pega o dinheiro, investe e daí procura o público. O público não apareceu. Volta lá, pega o dinheiro e investe. Vocês estão vendo que isso daqui vai dar um problema em algum lugar se o público não chegar, né? Se eu faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai ter uma hora que isso vai estourar. Pois é, o artista, ele não tem muito essa ideia de ir no público, no banco, mas eles têm muita ideia de fazer isso com o edital. Vou lá no edital, pego o dinheiro do edital, faço meu show. Não apareceu ninguém. Dane-se, vou lá de novo, pego outro edital, faço outro projeto, não apareceu ninguém. Dane-se, faço isso de novo. Vocês conseguem entender que é a mesma coisa, que vai estourar também? Então, por quê? Porque não interessa o que você faz, interessa a resposta que você tem. Se você investe R$1 e tem uma mega de uma resposta, ótimo. Você não precisa investir 1 milhão. Então, o trabalho está muito mais em como que eu vou receber do que como que eu vou fazer as coisas. Então, a primeira conclusão que eu queria passar aqui para vocês é que para de buscar aprovação fora. Para de lapidar as pessoas que vocês são, a arte que vocês têm. Para de se podar. Muito pelo contrário. Dê profundidade a isso e busque aprimorar a sua mensagem. Vai mais para dentro, em vez de ir para fora. E quando vocês conseguem fazer isso, vocês precisam conseguir responder essa pergunta. Como que a minha música muda o mundo? Porque vocês têm que entender que
Lembra que eu falei para vocês? Não interessa muito o que vocês fazem, interessa mais a resposta? Eu sei que vocês sabem fazer música. Eu sei que vocês têm objetivo para isso. Mas como que essa música é importante para o outro? E por que esse outro tem que escolher a sua música e não a dela, a dele, a dela, a dele? Por que você é diferente? Porque se você não souber responder essa pergunta, ninguém vai responder para você. Tá? E essa mensagem que você carrega, ela é uma mensagem muito mais profunda do que a música em si. Então, quando a gente chega aqui no nosso ato 2, eu tenho que te dizer que você não vende música, desculpa. Você vende experiência. E experiência, que tipo de experiência? Uma experiência de conexão. Lembra aquilo que eu contei antes? Que vocês têm algo dentro de vocês, que vocês colocam para fora, vocês comunicam, as pessoas sentem, porque elas também têm dentro de si, e se conectam com você? É isso que vocês vendem. É essa conexão. Porque ninguém aqui vai para o show porque quer ouvir uma música XPTO. Vocês vão porque vocês querem se sentir de determinada forma. Vocês dão play numa música porque vocês querem se sentir de determinada forma. Então, qual é a experiência que você causa, que você cria, que mais ninguém no mundo pode criar? E aí a gente cria um movimento ao redor disso. E existem movimentos que ganharam o mundo, como a Tropicália, por exemplo. A Tropicália vai muito além de música, né? Fala de uma estrutura que acontecia na época e que, quando eu ouço hoje em dia as músicas da época, basicamente me leva para aquele espaço. E eu tenho uma experiência completa do que era aquilo. E só esse movimento faz isso. Outros movimentos vão fazer outras coisas. Então, quando você entende que você não vende música, você vai entender o seguinte, que ao invés de você estar comercializando a sua música para o público, você está comercializando experiência de conexão. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem 2 artistas que têm uma mensagem muito clara. A mensagem do Emicida, por exemplo, é que ele quer conscientizar o Brasil e o mundo, acredito hoje em dia, sobre a ancestralidade negra no Brasil. Tá vendo como não tem nada a ver com música? Ele pode ir lá no Papo de Segunda, falar todas as coisas que ele pensa, e as pessoas vão sentir a conexão, e isso vai levar para a música. Mesmo que não tenha nenhuma música dele lá tocando. E nisso, tudo que ele faz vai levar para a mesma mensagem. Seja a roupa que ele tem no Laboratório Fantasma, seja os outros artistas que ele decide empresariar, seja os papos de segunda ou outros papos que ele participa, as colunas que ele escreve, os filmes que ele faz, o livro que ele escreve, tudo leva para a mesma mensagem. Eu quero que as pessoas conheçam a ancestralidade africana do Brasil para que a gente não tenha mais racismo. Essa é a ideia dele. Como que ele quer mudar o mundo? Ele quer que o Brasil não tenha mais racismo, através do conhecimento das suas ancestralidades. Madonna já tem outra. Ela quer que seja completamente normal uma mulher falar de sexo. Então, ela traz de várias formas possíveis dizer que está tudo bem a mulher ter o erotismo. Não tem nada a ver com música de novo. E todos os grandes artistas que vocês conhecem têm uma mensagem que não tem nada a ver com música. E a música acaba se tornando a trilha sonora que ajuda a evocar essas emoções dentro do público que vai lá te ouvir. E quanto mais coisas você fizer voltadas para essa sua mensagem, mais as pessoas vão te reconhecer como um líder daquele assunto. Não adianta também defender tudo. Ah, eu defendo isso, mas eu também defendo isso, mas eu também defendo isso, porque daí você não defende nada. Então, vocês têm que saber exatamente onde que vocês estão botando as fichas de vocês. Ah, mas você fazer isso não significa que você tem que se limitar. A gente se transforma ao longo do tempo. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás, imagino que ninguém aqui seja, mas isso não significa que a gente é outra pessoa. A gente foi evoluindo em diversos quesitos. E a música acontece a mesma coisa. Então, você pode ter uma mensagem artística que evolui ao longo do tempo. Mas não dá para tentar agradar gregos e troianos. Vai ter um pessoal que vai gostar do que você tem feito. E a gente também tem que aceitar que outras pessoas não têm isso dentro deles. E não adianta, eles não vão gostar de você. Não é todo mundo que gosta de chocolate, gente. Não é todo mundo que vai gostar de mim ou de vocês. Não rola.
Então, a segunda parte é o seguinte, vocês têm que investir onde vocês geram conexão. Vocês têm que investir, o que vocês estão fazendo é abrir uma porta para um mundo, para um universo que vocês criaram, que é baseado na mensagem que vocês têm dentro de si. E quando você convida as pessoas a participar desse mundo incrível que vocês criaram, essas pessoas participam com vontade, porque elas querem fazer parte daquilo. É quase como se você vai para Disney. O Walt Disney tinha um mundo na cabeça dele. Ele criou o Walt Disney e agora todas as meninas que vão para lá querem ser princesas e se vestir e comprar a coisinha do Mickey. Por quê? Porque elas querem fazer parte daquele mundo. Cada um de vocês tem um mundo dentro de vocês. E que vocês têm que conseguir colocar isso para fora, não só com a música, mas com todas as ações que vocês fazem. O terceiro é o seguinte, você não existe sem o fã. E, ao mesmo tempo que você não existe sem o fã, você precisa entender que você serve o mundo. E você não é servido pelo mundo. Então, muitos artistas vão pensar que vou fazer uma coisa que vai bombar e aí minha carreira vai mudar. Se eu fizer essa uma coisa aqui, tudo vai ser diferente. Mas a verdade é que quanto mais artistas eu ouço, mais eu vejo que isso não é assim. O jeito que é que você começa lá no comecinho, você tem um pequeno objetivo que você atinge e você tem um sucesso. Olha que legal, subiu o primeiro degrau da escada. E depois tem outra coisinha lá que você faz que é um sucesso, você sobe outro degrau da escada. E aí você vai subindo devagarinho em direção ao que você quer lá na frente. Então não vai ser uma coisa que vai mudar tudo. Primeiro que isso ajuda na ansiedade, né? Não sei aqui quem tem ansiedade, eu sou super ansiosa. Se eu achar que uma coisa vai jogar tudo no chão e vai destruir, não rola. Então isso já ajuda vocês a segurarem a ansiedade. Mas, além disso, ajuda vocês a entender o que é o objetivo. Porque o objetivo que eu falei para vocês na estratégia lá atrás é você saber, se eu estou vindo aqui, é porque eu vou ganhar algo que vai me dar a possibilidade de ir para lá. Que vai me dar algo que vai me dar a possibilidade de ir para lá. Tipo, vou querer fazer esse show aqui na Fábrica de Cultura, por exemplo. Vou atrair um público porque eu não tenho público nenhum. Vieram aqui, consegui 10 pessoas vindo aqui e me conectei com essas pessoas. Legal, você atingiu o primeiro. Você não tinha nenhum público, agora você tem 10. Você não precisa ter 1 milhão, você já tem 10. Tudo bem, eu tenho esses 10 aqui. Agora eu posso trabalhar essas pessoas para fazer um lançamento de uma outra música. Olha, essas 10 pessoas ouviram a minha música. Outro ponto positivo, vocês conseguiram transformar essas pessoas em fã não só do seu show, mas de algo futuro. E quando você começa a ver que você começou aí, e de repente você imagina, mas daí eu posso fazer um show maior, eu quero fazer um show em outro estado. E daí você começa a achar pessoas naquele estado que gostam de você. Por quê? Porque você já tem o objetivo de fazer um show naquele estado. Então, o seu trabalho de querer achar essas pessoas, ir na internet, mandar e-mails, procurar nas redes sociais, tem um objetivo de que, quanto mais pessoas naquele estado eu achar, mais fácil eu fazer um show naquele lugar. Achou as pessoas? Conseguiu fazer o show? Ótimo, mais um objetivo que você conseguiu. Então, cada um dos passos que você dá vão para objetivos menores que te dão algo real, relevante, que vocês podem usar para dar mais um passo. Tá? Então, quando vocês entendem que é uma escadinha, vocês começam a fazer objetivos menores que vocês podem alcançar, e isso motiva vocês também a seguir em frente. E quando vocês fazem isso, vocês têm que lembrar que vocês estão fazendo pelo outro, servindo à sociedade com algo que vocês têm. É quase como se a gente tivesse um quebra-cabeça. E está faltando uma peça. E vocês têm essa peça. Então, vocês vão lá ajudar a montar o quebra-cabeça com a peça que vocês têm. Não é olhar para todo mundo e falar, olha, gente, eu tenho essa peça, ninguém tem. Olha que legal, vocês estão procurando essa peça está comigo. Não é essa a atitude. A atitude é você falar, nossa, eu tenho essa peça é muito importante. Logo, eu tenho que oferecer ela para a minha comunidade, para todos crescermos juntos. Então, quando você faz esse sentimento de servidão à comunidade, ao grupo, não precisa ser todo mundo, tá? Pode ser a sua comunidade, não precisa ser o mundo inteiro, pode ser o seu mundo, as pessoas que entendem o que vocês estão fazendo. Vocês conseguem ajudar os outros sem deixar de ser quem você é.
Porque se vocês forem lá e quererem ser o que os outros querem que você seja, e você sair cortando essa peça também não vai encaixar no quebra-cabeça e não vai ajudar ninguém. Então, vocês têm que manter a peça, vocês têm que saber que essa peça é diferente, mas a atitude é que você está ajudando o mundo com isso que só você tem. E por isso que você acaba sendo valorizado. Não porque você está, eu tenho, você não tem, que daí ninguém vai te valorizar. Então, a ideia é que você vai investir, você não vai investir em mudar quem você é. Você vai investir em explicar para o outro o que é isso. Porque a verdade é que a gente aprende as coisas, a gente entende as coisas com base na onde a gente está, com base no que nos trouxe até aqui. O meu passado é diferente do seu passado, que é diferente do seu passado, que é diferente do seu passado. E todas as coisas que cada um de vocês trouxe desse passado fizeram a pessoa que você é hoje. E fazem também você entender outras coisas com base no que você já viveu no passado. Se você já teve uma experiência e você olha para isso e fala assim, já conheço isso, já consigo entender isso. Mas você consegue entender isso dentro do seu ponto de vista e não do outro. Então, tem muito artista que chega e fala, não, porque a minha mensagem é o amor. Eu falo, que ótimo. Mas o que é amor para você? Porque talvez para mim amor seja uma coisa completamente diferente. Então, a ideia não é você mudar o amor. É você me explicar o seu amor. E o seu amor, quando você explica, não é simplesmente, literalmente, você falar para a pessoa, olha, amor é isso, isso, isso. É você levar a pessoa a sentir o amor que você sente. Por isso os shows são do jeito que são. Por isso que as comunicações são tão abstratas. Porque são essas coisas que criam emoções dentro da gente. Sabe? Se vocês me verem aqui com voz e violão cantando para vocês, é uma coisa. Agora, se eu tiver 300 dançarinos no palco, um monte de luz, figurino, um monte de outras coisas, talvez a sensação, a experiência seja mais profunda. E quanto mais profunda for essa experiência, mais fácil essa pessoa vai entender essa experiência, porque ela vai estar experimentando aquilo. E quando ela entende essa experiência, ela fala, então é isso que você está falando? Pois eu também acho isso. A gente é parecido. Rolou conexão. Agora, se ninguém está entendendo o que vocês fazem, ninguém está seguindo vocês, ninguém está dando like no que vocês postam, ninguém está ouvindo as suas músicas, vocês fazem show, vão embora, e aquele público não segue vocês, é porque talvez vocês não estejam explicando o suficiente. É porque talvez vocês não estejam trazendo essas pessoas para experienciar junto com você. E quanto mais você investir nessa experiência, melhor. Agora, essa explicação é o que eu chamo de marketing. O marketing, ele vai construir narrativas para explicar o que vocês estão fazendo. Tá? Então, tem gente que fala, não, imagina, música não tem marketing. Gente, marketing é só contar história. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês entenderem. Esse cobertorzinho que está na minha mão, ali, é o primeiro cobertor que a minha mãe comprou para mim, quando eu estava no berço ainda. E ela conta essa história de que eu carregava esse cobertor para todo lado. E quando eu fui para a creche, que tinha meses, assim, minha mãe precisava trabalhar, né? Então, eu ia para a creche, eu chorava. E a minha mãe começou a dar esse cobertor para mim. Porque, teoricamente, ele teria o cheirinho de casa, e eu chamei ele de cheirinho. E para todo lugar que eu ia, era eu e o cheirinho. Só que daí o cheirinho começou a ficar encardido, ficou rasgado, ficou horrível. Como vocês podem ver, ele está bem péssimo, inclusive. E aí, um dia, o que minha mãe fez? Minha mãe pegou esse cobertor, escondeu, comprou um novo igual. Completamente igual, mesmo tamanho, mesma cor, mesmo tudo, mas era novo. E me deu num Natal, achando que eu ia achar o máximo. Falei, nossa, que legal, um cobertor novo, não preciso andar com aquela coisa rasgada. E o que aconteceu foi que eu comecei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. E minha mãe, mas o que foi? Eu não quero esse, eu não gosto desse, eu quero outro, cadê o meu cheirinho? E eu abri um escarcéu. Minha mãe teve que pegar o cheirinho, levar embora e trazer o velho todo de qualquer jeito para me devolver, porque eu não conseguia parar de chorar. E por que isso acontece? Porque o antigo tinha significado. Não interessava que o outro era melhor, que o outro era mais novo, que o outro era mais limpo na época. O que interessava era o que tinha significado para mim.
Então vocês não precisam de uma música melhor, de uma música perfeita, de um figurino perfeito, de uma coisa nova. Vocês precisam dar significado para o que vocês fazem, para as pessoas. É isso que gera valor. Só que o significado ele vem do contexto. Nada tem significado em si. Por exemplo, aqui eu tenho água e eu posso simplesmente vir aqui tomar água. Essa água aqui não tem muito significado para mim. Se derrubar aqui no chão e tudo, vou fazer uma bagunça, desculpa, mas não vai ser um problema gigante, né? Agora, se eu estou no deserto há dias sem água e alguém me dá água e cai 2 gotas no chão, gente, é o final do mundo. Como eu vou desperdiçar esse líquido precioso? O que mudou? A água é mesmo. Água é água. Só que o significado da água no deserto talvez seja uma questão de vida ou morte. Então, dentro do contexto, estou tomando água aqui, ela tem menos valor. Dentro do contexto, estou tomando água no deserto, ela tem mais valor. Porque o contexto é diferente. Então, quando vocês entendem o que vocês querem fazer, vocês podem criar uma história para dar contexto para o que vocês estão fazendo. E é aí que as pessoas vão começar a valorizar o que vocês fazem. Porque é daí que vai surgir o significado do trabalho de vocês para o outro. Então, isso daqui fui eu que desenvolvi, baseado em tudo isso daqui que eu falei com vocês, que é a metodologia do Brand Your Music. Eu acredito que vocês precisam começar olhando para dentro, sabendo exatamente o que vocês fazem, por que vocês fazem isso, por que só vocês fazem isso e como isso transforma o mundo onde vocês estão. Tá? Então, é algo bem profundo. Dou várias dicas. Durante o curso, inclusive, a gente passa por muito autoconhecimento. É um trabalho baseado, dentro do meu curso, pelo menos, a gente faz baseado em um Carl Jung, que é um psicólogo, um psiquiatra, que tem um estudo muito grande dentro do si mesmo, que é o que ele conta, né? Que é quando você se autodescobre. Mas, em dicas gerais, gente, faça meditação todo dia e tenha um diário. Se eu pudesse dar 2 dicas, essas eram as dicas que eu ia dizer. Porque você começa a colocar as coisas para fora no seu diário, que às vezes você nem imaginava que estava dentro de você, e você começa a ver coisas na sua meditação quando você faz ela todo dia. Tá? Tem várias outras coisas que vocês podiam fazer, mas se eu pudesse dar 2 dicas, essas seriam essas. E depois que você entendeu tudo isso, agora o ideal é você olhar para fora e procurar. Tudo bem, isso daqui é o que eu tenho dentro de mim. Quem mais tem isso dentro de si? Será que você tem? Será que você tem? Será que você tem? E aí eu mapeio essas pessoas. E eu entendo onde essas pessoas estão. E eu falo só com elas. Porque o resto do público não vai me entender mesmo. Eles não têm isso dentro de si. Então não vai gerar conexão. Se não vai gerar conexão, por que eu vou gastar tempo, energia e dinheiro com esse pessoal? Não vai rolar. Então você olha para fora, acha quem é esse fã ideal, que é a pessoa que se conecta realmente com você, e você faz um plano de ação. Tudo bem, agora que eu sei o que eu quero colocar no mundo, consigo saber quem que vai achar que isso é legal, como que eu me conecto com essa pessoa? Quais são as ações, as atividades que eu preciso fazer para gerar isso? Então, basicamente, vocês vão entender o que vocês querem comunicar, vocês vão achar isso dentro de vocês, para quem que vocês querem comunicar isso, e no final, como que vocês vão comunicar isso. Esse como é o que a gente chama de marca artística. Porque o que é a marca? É como eu marco você. Então, assim, por exemplo, você me conheceu hoje, por exemplo. Quando você sair daqui, você vai ter uma ideia de quem sou eu. Foi assim que eu marquei a sua memória. Então, quando a gente fala de marca, não fica pensando em Apple, Nike, nada do tipo. A ideia é como que a outra pessoa vai entender você. Qual a imagem que essa pessoa vai ter de você? E quando a gente tem isso em mente, a gente consegue se comportar de uma forma que favorece com que a pessoa veja a gente do jeito que a gente quer. Para quê? Porque a gente é o máximo? Não, porque a gente tem um destino divino de colocar essa mensagem no mundo enquanto a gente ainda está vivo. É por isso. A gente quer se comunicar com o outro, a gente quer se conectar com o outro, não porque, eu quero que todo mundo goste da minha música, porque eu não sei fazer outra coisa, porque eu.
Não, a gente faz pelo outro. A gente faz porque a gente quer mudar o mundo de verdade. E dentro do Brand Your Music, eu queria colocar aqui para vocês um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. A gente trabalha 1 mês em cada uma dessas 3 áreas. E muitos artistas chegam para mim e falam, não, gente, eu já estou no como. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei para quem que eu quero trabalhar. E daí, quando a gente vai ver na prática, a gente vê que são coisas limitadas. Por exemplo, eu estava na SIM, São Paulo, na Semana Internacional da Música, que a Nath estava falando aqui antes. E eu decidi fazer uma ação com o pessoal de lá. Eu fui segurando uma plaquinha, escrito, me conte porque a sua música é única e especial. E 153 pessoas fizeram um vídeo comigo, dizendo por que eles achavam. Muitas das pessoas que chegaram para mim para dizer isso, falavam assim, porque eu crio emoções. E eu vou dizer o seguinte, gente, um artista falar que cria emoção é igual um restaurante dizer que vende comida. Uma drogaria falar que vende remédio. Porque isso é o básico. Se você é artista, você vende emoção. Tudo bem, beleza. Agora, que emoção? Que tipo de emoção? Por que você faz essa emoção única? Né? Então, quanto mais você souber entender isso, melhor. Outra coisa que eu vejo é, às vezes, as pessoas são muito lineares em dizer, por exemplo, eu defendo o feminismo. Ótimo. Isso dá uma ideia já para a gente. Isso gera, talvez, algum tipo de conexão. Eu também sou feminista, você é feminista, legal, a gente se conecta nisso. Agora, se eu chegar aqui na frente e falar assim, então, gente, acontece que eu passei por um relacionamento abusivo, e foram muitos anos, e eu caí em depressão. Foi muito difícil para mim. E foi a música que me salvou. E quando eu comecei a compor e colocar isso para fora, eu comecei a querer ajudar outras mulheres a não sofrerem o que eu sofri. Não terem esse tipo de relacionamento abusivo. Vocês viram como isso conecta mais? Vocês conseguiram sentir mais? Não é? Vocês conseguiram entender um cenário, um contexto. Então, quanto mais contexto, quanto mais história, e quanto mais verdadeiro, não adianta eu vir aqui falar isso e eu não ter passado por nenhum relacionamento abusivo, eu só inventar isso para vocês também. Porque daí também não gera conexão. Mas é vocês serem verdadeiros com quem vocês são, entender com essa mensagem e procurar pessoas que entendam isso. Tá? Eu queria dizer também o seguinte, que cada um de vocês tem um caderninho. Todo mundo está com um caderninho? Pegou lá fora? Ótimo, maravilha. Então, acontece o seguinte, nesse caderninho, atrás tem um QR Code. E eu convido vocês a fazer 10 aulas gratuitas comigo para vocês entenderem essa primeira parte. De achar essa mensagem que está dentro de vocês. Porque esse é o mais importante. Agora, além disso, eu fiz essa promoção para vocês. Para quem quiser estudar comigo, a gente vai montar um plano estratégico de marca. O que é isso? É criar realmente um documento. Então, assim, eu chamo de curso, mas eu detesto chamar de curso. Por quê? Porque eu não fico explicando coisas para vocês. Tipo, o que é um edital? O que é marketing? O que é público-alvo? Não é isso. Eu levo vocês para fazerem determinados exercícios e quando vocês fazem esses exercícios, no fim, eu falo assim, tudo isso que você fez, chegou a essa resposta, certo? Pois é, essa é a sua mensagem artística. Você fez isso, isso, isso? Pois é, agora esse é o seu público-alvo. Então, é tipo um passo a passo mesmo, assim, que você vai preenchendo. Sabe aqueles caderninhos, às vezes, que vem escrito as coisas e vem umas lacunas para você ir preenchendo, sei lá, as respostas que vêm na sua cabeça? Só que talvez as perguntas você vai responder de um jeito, eu vou responder de outro. Então, o texto final fica diferente, né? Porque você deu uma resposta diferente da minha. É a mesma coisa. Então, vocês vão preenchendo e, no final, vocês têm o quê? Vocês têm um plano. Vocês têm, sabendo quem vocês são, com quem vocês vão falar, vocês têm um plano de como agir. E esse plano ajuda vocês a chegarem depois também naqueles intermediários. Porque se você for mostrar isso para um edital, para uma gravadora, para um festival, vocês conseguem dar para eles o contexto que eles vão valorizar o trabalho de vocês. Tá? Além da gente fazer esse projeto todo, a gente tem 3 mentorias individuais, porque cada uma delas tem 3 horas, e eu sento com o artista, um de cada vez, leio tudo que vocês fizeram, e eu dou o meu espetáculo. Vou falar, olha, isso daqui talvez seja legal, isso daqui talvez não, e eu vou fazendo 1 a 1 com vocês. Além disso, vocês têm 1 ano de acesso. Então, se vocês esquecerem alguma coisa, volta tudo lá para ver o que foi que vocês esqueceram. E vocês conseguem voltar a ter acesso a isso.
E a gente também tem uma comunidade de networking. Eu coloquei aqui para vocês só para cá, não fala para ninguém. Tem 50% de desconto para vocês. O que dá mais ou menos uns R$ 40 por mês esse projeto que eu estou apresentando para vocês. E para fazer isso tem simplesmente esse código, que é o Transforma, tudo em maiúsculo, desse jeito. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato lá. Mas eu ia dizer para vocês, de verdade, dá uma olhada nas aulinhas gratuitas. Vê se é o que vocês querem fazer de verdade. Eu não estou aqui para vender. Eu quero dar uma opção para uma solução, que às vezes as pessoas estão procurando e não sabem onde achar. Agora, se você for lá assistir essas 10 aulas e não gostar, daí também eu prefiro que você também não entre, porque eu não vou te ajudar. Eu só quero se eu puder te ajudar. Beleza? Então, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E eu queria conversar com vocês. Queria saber se alguém tem perguntas. Queria saber um pouquinho do que vocês acharam. Vocês querem conversar comigo? Não? Sim? Não sei? Bom, adorei seu trabalho e adorei também as fotos que você tirou ali com alguns artistas. Estava dando uma olhadinha, eu lembro que eu tinha visto que eu não lembro agora, mas que eu reconheci, achei bem legal você ter uma foto. Marcelo D2 estava ali, acho que tinha era Marcelo D2, mas mais era conhecido. um outro, na verdade. Tássia Rei. Então, mas enfim, eu achei bem bacana tudo isso. E você comentou também da The Edge, eu conheço a The Edge, enfim, toda essa questão de produção artística eu acho muito legal. Eu faço publicidade, então meus olhinhos brilhou assim com a sua apresentação. Obrigado. Oi, eu sou a Bruna. Na verdade, não é uma pergunta, eu só queria agradecer de verdade muito. Ontem eu estava lá na palestra e eu tinha gravado um vídeo antes, propondo algo no meu Instagram, que é algo que eu acho que é uma verdade minha. Só que eu estava um pouco insegura. E aí, conforme teve a palestra, hoje eu postei, e aí eu me conectei com uma pessoa, tipo, do nada, e eu senti essa parada da profundidade, de eu mostrar quem eu sou, e a pessoa, vinha até mim e falar, cara, foi muito legal, a gente se emocionou, houve uma conexão real, e eu falei, caralho, eu posso ser quem eu sou, eu não preciso ter medo de mostrar a minha arte da forma que eu acredito que é importante, sabe? Então eu queria agradecer, real, foi muito bom, e vim aqui de novo para aprender mais, eu já aprendi outras coisas. E é isso. Olha Valeu. que legal, obrigada. Gente, a Bruna estava comigo em Brasilândia ontem, ela veio aqui para assistir a mesma palestra. Eu falei, eu não acredito que você está vindo aqui para me ouvir falar a mesma coisa. Aprendi outras coisas hoje. Obrigada. Primeiro, agradecer, nossa, foi incrível. Eu sou pedagoga, então eu gostei muito da sua forma de trazer tudo, porque nem toda palestra é tão, assim, interessante, profundamente, assim, cativante. E uma pergunta, dentro do seu trabalho, qual que é o passo zero para chegar em você, assim, em qual momento de artista? Porque já tiveram outras pessoas que eu tive acesso, ou oportunidades que chegaram, e eu olhei e falei, putz, eu acho que eu ainda não estou nesse passo, sabe? Acho que eu ainda estou fortalecendo a minha perninha para subir esse degrau. Então, de você, qual que é o passo zero para chegar e estar junto com a Suirá? Gratidão. Imagina, obrigada. Na verdade, eu decidi fazer tudo isso porque eu acredito que, na verdade, esse é o passo zero. Eu vejo a maior parte das pessoas falando, como que você faz para ter mais cliques no Spotify? Ou como você faz para ganhar mais seguidores no Instagram? E eu acho que tudo isso é consequência. Eu acho que se você faz um trabalho legal, você chega num palco, faz um puta de um show, e várias das pessoas lá se conectam com vocês, essas pessoas vão ser atraídas pelo que vocês estão fazendo e vão chegar nas suas redes sociais, e o número na rede social vai ser uma consequência disso. E eu acho que quando você procura a consequência, ao invés de procurar a causa que vai gerar aquela consequência, você fica na rodinha do hamster lá correndo sem chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que a grande maioria dos artistas não tem muita clareza sobre o que eles estão fazendo ou para quem. São poucos os artistas. Eu falei para você, né? Eu estava em São Paulo fazendo aquela pergunta, falei com mais de 150 artistas. Eles não têm uma ideia muito reta, assim, de eu quero mudar o mundo aqui. Essa é a minha visão de mundo. É isso que eu posso colaborar para as coisas mudarem. E muitos deles são muito focados em si.
Aí eu faço porque eu não sei fazer outra coisa, eu faço porque é o que eu gosto de fazer, minha música é única porque sou eu que faço. Eu falo assim, isso é ótimo para você, mas você não quer que outras pessoas cheguem a você? Então, se você quer que o outro chegue a você, é bom você estar fazendo pelo outro, em vez de você estar fazendo por você. A equação aí que eu gosto de trazer para vocês é como você faz pelo outro sem deixar de ser você. Porque é aí que está difícil. Muita gente acaba deixando de ser quem se é. Né? Então, eu imagino que quando você sabe isso, quem sou eu, por que eu faço o que eu faço, para quem que eu faço o que eu faço, aí você começa a fazer música. Então, você pode fazer isso antes de fazer música. Até por isso que eu acho legal estar conversando com outras pessoas aqui que não fizeram música, que não têm música lançada, mas que gostam da ideia. Porque você pode pegar tudo isso e falar assim, nossa, na realidade eu tenho sim uma coisa que eu quero colocar no mundo. E vale não só para música, tá? Às vezes você escreve, às vezes você tira foto, que não é nosso amigo aqui, às vezes você faz vídeos, às vezes você... Qualquer coisa que você transmita para o mundo de alguma forma, você está fazendo isso. Então eu acho, na realidade, que esse é meio que o passo zero. Gratidão. Imagina. Obrigado pela palestra, muito bom, muito interessante, muito legal, abriu muitas ideias aqui na minha cabeça. E eu queria saber assim, qual o papel do investimento na produção da música em si, no registro, na gravação, no montante de investimento, se tem alguma importância para você nisso? Quer dizer, que nível de trabalho, de elaboração e de investimento, sei lá, eu estou concretamente com bandas, com produtores, ou com... Isso tem uma importância fundamental nesse roteiro seu? Eu acho que sim, mas eu acho que assim, esses elementos são ferramentas. Então, é basicamente assim, se eu sei como que eu quero mudar o mundo e eu quero chegar à maior quantidade de pessoas possível para eu poder mudar o mundo desse jeito que eu quero, ter alguém que amplifica a minha voz me ajuda. Mas eu tenho que entender que essas pessoas estão, entre aspas, trabalhando para mim ou trabalhando comigo para que a minha voz seja amplificada e chegue nas outras pessoas. E não que eu estou trabalhando para a ferramenta. Porque o que eu vejo muitas vezes é que você vai pegar, como os intermediários que eu falei, um festival, uma gravadora, alguém que vai investir de alguma forma, né? Às vezes uma gravadora vai realmente colocar dinheiro em você, mas às vezes um festival não vai investir dinheiro, mas vai te dar um palco para frente de outras pessoas que, sem isso, talvez você tivesse que investir. Então, existem formas diferentes de investimento. Mas quando você trabalha para essas pessoas, ao invés de usá-las como ferramenta para amplificar a sua voz, eu acho que é aí que está um pouco complicado. Então, eu acho ótimo que você tenha alguém que realmente vai investir, que vai comprar a sua ideia, que vai te colocar num palco maior, que vai te colocar numa rádio, que vai te colocar em outro lugar. E, obviamente, né, como ela falou no começo, se você tiver mais dinheiro, vai ser mais fácil. Se você tiver mais networking, né, conhecer mais pessoas, vai ser mais fácil. Se você é filho de alguém famoso, vai ser mais fácil. Tem várias outras coisas que vão acelerar. Mas o que eu estou aqui para dizer é que, mesmo que você não tenha nada disso, você consegue fazer um de cada vez, sem precisar focar no chegar a 3 milhões lá na frente. Uma hora você chega nos 3 milhões, mas talvez você comece no 3. Eu respondi a sua pergunta? Sim? Ai, que bom. Você foi falando, né, assim, eu não tenho interesse, né, assim, de ser uma artista nessa altura do campeonato. Já faço as minhas artes, assim, né? Mas assim, estou brincando, mas assim, eu não tenho essa intenção de ser uma artista, né, subir num palco, essas coisas, apesar que eu gosto de teatro, essas coisas todas, mas não profissionalmente, né? Vamos dizer assim. Eu já estava observando a parte filosófica da coisa toda, né? E eu achei bem interessante isso da verdade. Eu estava pensando nos vários artistas, então eu percebo que aqueles que mostraram o que são os que ficaram, são os que se tornaram clássicos. Então a gente vê muita gente hoje, eu quero ser igual ele, né? Já tem ele, né? Então por que você quer ser igual? E aí a gente vê alguns estilos musicais assim que tá de baciada, que você ouve e você não sabe quem é. Parece esse, não, é o outro, né? Então eu achei interessante essa parte, né, que a gente tem que pensar para levar para a vida, né? Não é só nessa questão do ser artista, né? Então a gente tem que ser a gente, se colocar no mundo como a gente,
Quem gostar, ok. Quem não gostar, ok também. Mas, assim, em relação à arte, eu percebo que os artistas que ficaram, que se tornaram clássicos, foram aqueles diferentes, que lutaram pelo que eles acreditavam. E não essa gente, eu quero ser que nem aquele, porque eu quero ter carrão, sucesso, etc., etc., que está aí de baseada e daqui a pouco ninguém vai lembrar quem são. Exatamente. Queria também agradecer aqui a sua troca, a sua colocação tão profunda. Eu sou artista, mas eu também sou gestora de artistas, né? E te vi lá no Sim, inclusive, fazendo a sua pesquisa, a sua entrevista. E é uma abordagem que vem muito ao encontro do meu pensamento, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de pensar sobre as coisas. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, quando a gente está lidando aí uma coisa de gestão de artista com artista mesmo, né? Porque o que eu sinto que talvez o artista que está fazendo a própria gestão de si, ou pelo menos tentando entender qual é esse caminho, nessa busca de autenticidade, acho que esse tipo de abordagem ela é muito valiosa, assim, acho que para todos os artistas, mas acho que talvez isso faça mais sentido para esse artista que está nesse início e queira formatar esse caminho de um jeito assim que fala, opa, né, posso pensar por aí. A minha pergunta vai em relação aos artistas que estão aí mais maduros no caminho, que já tiveram têm uma carreira construída e que ainda de repente não é tão sólida, né? Inclusive eu tenho pesquisado um tanto quando as pessoas falam, nossa, o artista tem uma carreira sólida, né? O que está incluído aí? Mas que por vezes esse tipo de discussão e de pensamento, e também falando pela minha experiência, às vezes cai num lugar de, assim, nossa, parece que chegar num objetivo, num sentido da minha mensagem para o mundo, às vezes cai para alguns que parece que eu estou me fechando num lugar, assim. Assim, poxa, mas eu sou fluida, eu quero poder fazer música para todo mundo, acho que a minha música, ela sabe assim, atravessam outros tipos de lugares que eu até entendo até uma certa forma. Mas, enfim, eu queria ouvir de você qual a sua experiência com esses artistas aí que já estão mais tempo no caminho e que, enfim, têm mais bagagem de fato e que, às vezes, esse olhar... e também, às vezes, tem um pouco mais de pressa de ver as coisas acontecendo agora, sabe? E que, como se fosse olhar para isso, fosse limitar alguma coisa que já veio acontecendo. Não sei se está dando para entender. Não, deu sim. Eu acho que a gente tem várias questões aí dentro. Eu vou tentar responder algumas, tá? Não sem problema. Primeiro, assim, eu sou, quer dizer, hoje em dia não mais, mas eu era gestora de artistas antes, e eu acredito que é muito difícil a gente dizer o que está dentro do outro. Eu não consigo olhar para você e ver o seu coração. Você precisa olhar e me contar. Então, o que eu tentava fazer é justamente o que eu faço no curso, tipo, dar um direcionamento para essa pessoa fazer esse trabalho interno. Então, a gente fazia algumas atividades juntos, eu sempre fiz eles escreverem esses diários, eu sempre falei para eles fazerem meditação, por exemplo. Eu criei várias perguntas assim que eu faço junto com os artistas, do tipo, se você pudesse falar sobre qualquer coisa na vida, se tivesse que escolher um assunto, qual assunto seria? Se você quisesse ser lembrado daqui a 150 anos sobre uma coisa... Que coisa seria essa? E daí você vai buscando meio que essa história de propósito. Porque eu acredito que assim, a gente evolui, mas a gente não muda quem a gente é. Então, assim, o seu propósito, aquela semente que você vai ter dentro de si, ela pode florescer e ter várias outras flores e tudo, mas a semente vai ser a mesma. Vai vir de um mesmo lugar. E parte da história do artista é contar essa narrativa de como isso evolui. Então, acho que, às vezes, um artista que está mais consolidado, ele se perdeu no meio do caminho também um pouquinho. Porque o artista ele está sempre sendo alvo de críticas e sendo alvo de olhares e de opiniões dos outros. E se você não está muito centrado dentro de si, isso te confunde. Que foi aquilo que eu falei no começo. Não, mas espera aí, não é assim que eu tinha que ser, não era nisso que eu devia acreditar, não sei o quê. E é normal isso acontecer. Só que quando o artista está mais
consolidado, como você falou, no mercado, às vezes ele olha para a própria carreira lá atrás e fala, poxa, quando eu estava fazendo esse show aqui estava dando certo. Então por que a gente não faz aquele show mais? E aí você vai tentar explicar que é diferente, que o público é diferente, que aquele público não existe mais. E ele fica, não, mas a gente tem que fazer aquilo deu certo. Então eu acho que existe muito de, você conseguir realmente se concentrar dentro de si e lembrar sempre de olhar para dentro e não para fora. Depois, conseguir contar essa narrativa de evolução. A gente fez isso, depois a gente fez aquilo, depois a gente fez aquilo. Eu gosto muito do Caetano Veloso, por exemplo. Eu acho que ele vem aí há muito tempo e as narrativas são completamente diferentes, mas elas se complementam, porque ele está sempre tentando buscar de novo. Tá, mas o que eu sou agora? Tá, eu sei o que eu fui ontem, eu sei o que eu fui ano passado, eu sei o que eu fui na outra década, mas o que eu sou agora? Né? Eu acho que tem essa questão. Outra questão da pressa, eu acho que a gente esquece as coisas que a gente passou. Sabe? Acho que todo mundo aqui já teve perrengues gigantescos na vida e que, enquanto você estava no perrengue, você via a quantidade de coisas que você precisava fazer para sair desse buraco, para resolver essa solução, esse problema e tudo. Mas, quando você consegue a solução, você está lá 3 anos depois de ter conseguido aquela solução, você olha para trás e fala, não, foi fácil. Foi só fazer isso. Foi fácil. Então, você simplifica o seu passado e deixa de lado todos aqueles perrengues que você teve que enfrentar. Então, acho que, às vezes, também vem disso, de você querer resultado rápido, porque você acha que você teve um resultado rápido antes, porque você simplesmente deixou de lado todos os perrengues que você passou. Sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Tinha mais uma coisa que você tinha perguntado além disso, né? Dos artistas, da consolidação. Tinha mais uma. Tá, eu estava explicando, eu esqueci o último ponto, gente. Acontece. Imagina, espero que tenha ajudado, pelo menos, essa ideia geral. Oi. Oi. Foi maravilhoso, conheço parte de tudo isso que você falou. Mais uma pergunta só. Cantor e compositor. O compositor de antigamente era o compositor e o cantor era o cantor. Hoje, os cantores, eles fazem suas próprias letras, não estão interessados em compositores anônimos, como no meu caso, que não quero me aparecer. Eu queria saber como expor as minhas letras, que já estão na Academia de Letras, eu já tenho um diploma, mas eu não sou vista. Porque os compositores não se interessam, os cantores não se interessam em promover a sua letra. É isso que eu gostaria de saber, a diferença. Como fazer para que isso aconteça? Porque se eu não quero mais ser cantora, eu não quero subir no palco, mas eu sei que eu tenho músicas maravilhosas, como você disse, que a gente tem que ver aquilo que você faz, se reconhecer. Eu queria saber como expor fora da Academia de Letra. Olha, eu acho que o seu público muda. Eu acho que, quando você é um intérprete, você está interpretando essa mensagem para o público final. Quando você é compositora, você está mostrando essa sua verdade para os músicos. Certo. Então, o primeiro ponto é, você vai mudar o seu foco, de, ao invés de estar olhando para o público geral, você vai olhar para todos os artistas e eles viram o seu público. Tá? Certo. Mesma coisa. Qual é a sua mensagem e quais são os artistas que falam da mesma coisa que você fala? Não vai por gênero musical, esquece gênero musical, deixa isso de lado. A verdade que você está colocando ali vibra no coração de quais artistas. Porque eu acho que, quando você fala disso, eles vão entender o que você está fazendo. E daí eles não vão escolher trabalhar com você porque você é conhecida, porque você não é conhecida, mas porque eles vão ver a gema, né, a pedra preciosa que você fez, porque eles acreditam nisso. E daí, quando eles leem aquilo e falam, nossa, isso tocou meu coração, eu quero interpretar isso. Sim, entendi. Era sobre isso. Obrigada. Imagina. Gente, eu queria também agradecer, aproveitar aqui a deixa, para agradecer a presença, viu, de todas, todos e todes aqui hoje. É muito importante a gente ver essa vontade de vocês estar aqui no teatro, quando tem uma programação, porque essas propostas que a gente traz aqui é bem diferente, né, do que a gente acostuma receber nas fábricas. Então, ter uma oportunidade da gente trocar
né, em atividades assim, mais formativas, que literalmente dão um curso, né? É um curso isso aqui. Eu falei para todo mundo na divulgação, quando a gente convidou, falei, gente, a Suirá não é só ir lá assistir uma palestra, você vai receber um curso, é uma aula mesmo, você vai sair com a cabeça com liçãozinha de casa, né, coisa para fazer, para estudar, né, para pensar depois. Então, não é só uma palestra, né, para contemplar, é algo para você realmente absorver, para perguntar, ter uma aula, é uma aula completa. Isso que foi o quê? 1 hora. Se fosse 3 horas aqui com ela, vocês já sairiam dando a aula também, né? Então, assim, realmente é muito, muito massa. Acho que foi essa programação, acho que é assim, muito formativa, muito qualitativa para o currículo de todo mundo. Bota lá, currículo. Fui na programação com você. E é realmente muito, muito importante, porque tudo isso que ela está trazendo aqui é isso, essa questão de você não perder a sua essência, de você não comercializar, né? A gente também tem a comercialização do fonograma, né? Os plays, né? Essa coisa de... Mas nada disso tira, né, tudo isso que foi falado aqui. Né? É essa questão de hoje, do que a gente está trazendo hoje, de vender um fonograma, vender sua música, vender sua arte. Tudo que foi dito aqui quebra isso, se vocês pararem para pensar. Porque o que ela está trazendo aqui não é mais sobre vender um produto, se colocar no lugar de produto. Né? É se colocar nesse lugar de, literalmente, eu estou compartilhando a minha essência, quem eu sou. Então, é muito lindo isso, porque tira esse olhar, né, do mercado que está querendo transformar todo mundo num pacote e dá uma outra possibilidade de viver da sua arte sem precisar se colocar nessa caixinha. Né? Entender que a sua própria essência. E entender que uma coisa que eu sempre falo, o público ele começa também onde está aqui. Ela falou isso aqui. São as pessoas ao seu redor. Se tiver 10 pessoas aqui, já tem 10 pessoas de público. Se você tem 10 pessoas fazendo um curso com você de canto, seu público já começou ali. Se você tem amigos na sua rua, seu público está ali. Né? Então, é saber, lógico, né? Todo mundo vai gostar. Não dá para forçar a pessoa, gosta da minha música aí. Né? Não vai ser assim. Você vai ter que procurar quem gosta do que você gosta. Mas o mais importante não é a música. Muito massa isso. É a mensagem. Porque isso serviria para qualquer tipo de empresa. Né? Poderia estar falando aqui de outras coisas, de marcas em outros nichos, mas ela está trazendo aqui sobre música. Mas isso serviria para qualquer área que você quer trabalhar. É sobre a essência disso. Né? Então, e eu acho que a sua própria história, né, como profissional, já é um grande exemplo. Então, eu acho muito massa que você até fala isso. Eu vou falar uma história aqui e vocês já vão entender. Porque é exatamente isso. Depois que ela conta a história dela, que ela mostra como ela mostra o marketing, como ela aplica, né, essa visão de perspectiva profissional na própria carreira dela e coloca isso na carreira de outros artistas, gente, é muito mágico isso, sabe? E ter essa oportunidade de você, além de tudo, não só aprender isso para você, mas muitos aqui eu sei que vão aplicar isso na carreira de outros artistas, como a gente viu aqui, tem pessoas que trabalham com outros artistas, nossos próprios técnicos, né, que também estão aqui sempre se formando, passando esse conhecimento adiante. Então, é isso, eu só tenho a agradecer, para mim também é sempre uma aula, e eu faço questão de assistir todas. E muito obrigado mesmo. A história de vida que ela traz. E como isso se conecta com você? Porque todos nós temos a nossa história. É isso que ela mostra. Que todo mundo tem a sua história e a sua história é única. Só você viveu o que você viveu. Né? E como você conta isso para as pessoas? Eu adorei. Porque essa coisa de não é necessário, não é aprender a montar um projeto. Gente, é saber melhorar o seu diálogo com o público. Mostrar mais, contar a sua história com mais... Né? Melhorar essa história, contar essa história com mais... Exatamente. Porque, enfim, os porquês são muitos, né? Mas ela já falou muito sobre isso. Mas eu acho que é isso, saber contar a sua história, além do comercial, né? Mostrar algo verídico, real, verdadeiro, a sua essência, né? Então, isso conecta muito mais, você focar nisso, né? Traz muito mais resultados do que a gente ficar lá querendo fazer a trend do momento. Como tem muitas pessoas indo para esse caminho, né, da trend do momento, a trend do momento. Tá bom, você está viralizado.
Mas e aí? Você conquistou mesmo, né, esses corações? São pessoas que vão pagar para ir no seu show? Tem muita gente que está viralizada e não está tendo ninguém no show. É isso que a gente não pode esquecer. Então, é muito importante, porque isso vai, né, no fundo ali. Muito massa, Suirá. Parabéns, assim, gratidão mesmo por todo o ensinamento, porque atravessou, tenho certeza que todo mundo, até a gente que está na produção, atravessa a gente e traz muito conhecimento, muita transformação. Gratidão. Ai, obrigada. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Eu sei que é difícil, que é de noite, que é quarta-feira, que é antes do carnaval e tudo isso. Então, eu valorizo muito cada um de vocês que estão aqui. E, assim, vocês têm também meus endereços, meus telefones, meu site, tudo, atrás dos caderninhos que vocês têm. E se vocês tiverem alguma pergunta, se surgiu uma ideia, se caiu insight, porque às vezes vocês saem daqui borbulhando de ideias, mas não sabe direito. Daqui 3 ou 4 dias cai uma ficha, tipo, nossa, por que eu não perguntei aquilo? Daí me manda uma mensagem. Tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham uma ótima noite. Obrigado. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Passando por aqui para comentar um pouquinho de como foi essa apresentação incrível da Suirá. Minha cabeça tá fervendo, tá a milhão aqui. Muito conhecimento absorvido. Tô muito feliz de poder ter fazendo parte desse momento incrível. E é isso, gente. Vamos criar conexões. O que eu levo daqui preciso criar conexões com os meus fãs, com o meu público. E vou fritar muito essas ideias aqui nos próximos dias. Vale a pena assistir, vale a pena acompanhar. É isso. Bom, eu sou Gabi Vieira, sou uma artista aqui independente da cidade de Diadema e acabei de participar dessa palestra maravilhosa com a Suirá, que me abriram, assim, muitos portais. Não foi nem lacunas, não foram nem abas, foram portais mesmo que eu vou mergulhar quando eu chegar em casa, que eu anotei muitas coisas que ela trouxe. Eu acho que chegou num momento da minha carreira também que é muito importante, porque eu estou justamente na construção de um álbum, justamente na construção de uma base de fãs para poder lançar esse álbum, para poder vender o meu produto final, que é esse álbum. Então, criaram-se muitas perguntas. Eu me sinto provocada mesmo, acho que essa é a palavra, de todas as coisas que a Suirá trouxe, assim, que vão fazer eu ter mergulhos profundos e espero encontrar respostas profundas também para trazer isso para minha carreira. Meu nome é Sérgio Anil, sou compositor aqui do ABC. Acabei de assistir uma palestra maravilhosa com a Suirá. Explodiu a cabeça. E assim, muita informação, muita psicologia, muita filosofia. Eu também sou junguiano. E o bacana dessa palestra também, acho que desmistificar, mudar a mentalidade, que tem muita gente presa ainda com essa coisa da gravadora, né? E agora a gente entender que o artista hoje tem que ser empreendedor, tem que ser contador, tem que ser um marqueteiro, tem que fazer toda essa parte que antigamente as gravadoras faziam. E eu como compositor compulsivo, tentando atuar em várias frentes, eu acho que é legal que eu estou sentindo a partir de hoje que eu tenho que focar, né? Tenho que encontrar a minha verdade. Eu sou meio esquizofrênico nessa área da cultura, da música. Eu tenho que focar e encontrar o meu público. Enfim, quero abraçar o mundo, mas eu tenho que, focar. Oi, eu sou a Bruna Araújo, eu tô aqui na palestra. E, não tem palavras, assim, para dizer como que foi esse processo lindo de aprender com ela. Também sou artista independente, estou para lançar meu primeiro EP. E é um conteúdo muito rico. E é mais do que um conteúdo de como você vai conseguir o seu público ou de como você vai conseguir contratantes. É você se encontrar. E eu acho que não existe nada mais incrível do que você poder ser você mesmo. E é isso que a gente aprende também nessa palestra, que é poder encontrar essa conexão conosco e com o outro. Então, eu tô super feliz, com a minha cabeça a mil, pensando mil coisas e possibilidades que eu aprendi com ela. Muito obrigada. Salve família, que é a Nath Ventura na voz, e hoje rolou a Suirá com Minha Música Certa, Minha Estratégia Certa, na Fábrica de Cultura Diadema.
Gente, foi incrível poder receber aqui a Suirá dentro dessa programação da Sim Transforma, uma parceria entre as fábricas de cultura e a Sim São Paulo. A palestra dela abordou diversos temas super importantes para artistas independentes, inclusive eu sou uma artista também. Então, para mim, assim, é sempre incrível ouvir a Suirá. Ela sempre traz muitas temáticas muito importantes, quebrando mesmo os padrões, né, que a gente cria na nossa mente sobre como fazer sucesso, né, como ganhar dinheiro com música. Então, acho muito massa porque ela traz realmente um conteúdo que impacta, que nos transforma, que nos ajuda realmente a encontrar, né, caminhos além do que muitas vezes a indústria está aí pregando aleatoriamente. Então eu sinto que com a Suirá a gente consegue trazer uma conexão, ela fala muito sobre isso, né, sobre criar conexões, sobre as conexões e a importância delas. Então, com certeza, todos aqui hoje se conectaram muito com a Suirá e com tudo que ela trouxe na palestra dela. E eu tenho certeza que os artistas vão sair daqui com as cabecinhas super pensantes, né, pensando em todas as possibilidades, as infinitas possibilidades que existem dentro do mercado da música. Então, muito obrigada, Suirá. Esperamos você sempre.